Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, Eduardo Madeiro falando aqui com vocês. Obrigado pela sua presença. Hoje eu trago mais um participante para essa oficina sobre fotografia e o meu participante de hoje ele vai falar um pouquinho da evolução do figurino dentro dos trajes juninos. Então ele vai falar nesse âmbito de transformação e como a fotografia se faz importante do âmbito de ferramenta, né, de guardar essa evolução dentro desses trajes. Espero que você goste. Olá, tudo bem? Meu nome é Milton Luiz, sou pesquisador e produtor junino e vim aqui falar um pouco sobre o meu trabalho de pesquisa que eu desenvolvo há mais de 10 anos, voltado especificamente para o movimento junino. E falando dessa pesquisa, eu queria exatamente relatar sobre a importância da fotografia no âmbito da pesquisa, do patrimônio, do estudo das evoluções dessa cultura, que é uma cultura muito diferente daquela que a gente está acostumado a aprender na escola, né? É uma cultura de concursos, de quadrilhas de competição, e essa evolução através das décadas é muito importante, essa avaliação através da fotografia. A fotografia ela consegue nos remeter a essas variações, essas transformações a partir das suas influências, sejam elas do próprio movimento ou influências externas. Então a fotografia ajuda com que a gente consiga ter essa ideia de crescimento, de mudança, o que é tradição, o que é evolução, o que implica uma coisa com a outra. Então a fotografia ela dá esse parâmetro a partir do momento que a gente consegue enxergar em um mesmo grupo a sua transformação em uma única geração. Geralmente a gente dialoga muito sobre essa questão de gerações que mudam, né? O que foi tradição dentro dessa festa e o que não é mais tradição, mas quando a gente pega um grupo onde a gente consegue entender a evolução através de uma única pessoa que está à frente dele, né? Através da vivência dessa pessoa que está à frente desse grupo há 60 anos e consegue ver como esse mesmo grupo foi construindo a sua identidade visual ao longo das décadas e foi se adequando àquilo que o movimento foi se transformando. E aí a gente consegue ter essa análise a partir exatamente de um trabalho. Mas existem inúmeros registros que contam não só essas transformações, como também conta a história dessas pessoas. Pessoas que dedicaram anos de suas vidas para montar seus espetáculos individuais dentro dos espetáculos coletivos. Até porque cada uma se desprendeu para construir o seu figurino, participou de um ou mais grupos. Então aquela fotografia ela ajuda exatamente também a registrar aquele momento da pessoa, aquele momento em que a pessoa participava dessa manifestação cultural, né, e de repente hoje não faz mais parte, ou aquela pessoa que hoje faz parte, mas que em outra época fazia parte de outros coletivos, de outros grupos, e a fotografia ajuda também a guardar a memória dessa história que foi contada nesse determinado ano. Então é muito importante a gente ter a fotografia no âmbito do patrimônio como objeto de estudo exatamente disso, de pessoas, de evolução cultural, de transformação e de influências. Então eu deixo com vocês aqui esse vídeo aqui, essas fotos, para que vocês possam exatamente ver como é que um mesmo grupo, né, que começa há 60 anos atrás, como é que ele foi se transformando ao longo das décadas sem ter uma segunda geração de dirigentes, né? As pessoas as quais estão nesse grupo, as pessoas que criam, que transformam, que idealizam, permanecem as mesmas. Porém, elas são influenciadas por aquilo que o movimento vem se transformando ao longo dos anos. Então essa quadrilha ela já foi uma quadrilha de salão, ela inclusive foi a quadrilha considerada mais antiga de salão, né? A quadrilha Show de Ramos, e em 2005 ela passou a ser quadrilha de roça, e ela vem sendo quadrilha de roça até hoje, mas a gente consegue ver essas transformações a partir dessas imagens. Então é um exemplo
de um estudo em cima de um único grupo, onde a gente consegue avaliar essa transformação e essa importância da fotografia dentro do estudo do patrimônio, da memória e principalmente, né, da nossa cultura popular.